Olá, graça e paz. Passando para dar seguimento à nossa série aqui de mensagens a respeito de fundamentos para ter uma vida estável. E a gente está vivendo ainda como se não bastasse só a pandemia, a gente ainda está à espera de uma nuvem de gafanhotos chegar e a gente acaba voltando ali para aquele texto que tem sido tão citado nesses últimos dias, né? Que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, tem relação com a dedicação do templo que Salomão havia construído para o Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 12: Então o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e disse: Ouvi a sua oração. Escolhi esse lugar como templo para que sejam feitos sacrifícios na minha honra. Quando eu não permitir que chova, ou quando eu mandar os gafanhotos para que devorem os campos, ou enviar epidemia sobre o meu povo, e se meu povo se identificar usando o meu nome, e se humilhar, orar, me buscar e abandonar sua má conduta, então eu o escutarei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei o bem-estar do país. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, pois agora tenho escolhido e consagrado este templo para que viva meu nome para sempre. Minha atenção e meus pensamentos estarão sempre ali. Eu vejo aqui um ato de misericórdia de Deus. É tanto amor pela humanidade, por mim, por você, pela sua família, pela nossa família, que Ele manda epidemia, Ele manda gafanhotos, e pelo texto que a gente acabou de ler, talvez Ele até mande uma seca, mas eu vejo nisso tudo misericórdia de Deus, sabe? Porque muitas vezes a palavra fala que através da criação, Deus ele busca se revelar para mim e para você, se revelar para a humanidade, através de um lindo pôr do sol, através de um céu estrelado ou nublado, através de uma chuva, através de um sol maravilhoso. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre a mensagem, queria orar. Papai, obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Nós nos prostramos diante da tua majestade, diante de tanta inteligência, de tanto carinho, tanto afeto por cada um de nós. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e receber da tua parte aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de uma maneira pessoal. Oro para que o teu Espírito Santo possa ter acesso ao nosso entendimento e que essa semente, Pai, possa encontrar um lugar profundo no nosso íntimo, para que o Senhor faça crescer pelo teu poder, pelo teu Espírito, papai. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, essa passagem tem a ver com a dedicação do templo ao Senhor e nós temos vivido aí a preparação da igreja dos últimos tempos. Queria ler com você Apocalipse 14, a partir do verso 1 diz assim: Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do Pai dele escritos na testa. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Grava isso. Esses 144 mil
seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Queridos, outro dia estava ouvindo o Ângelo Basso e ele estava comentando a respeito dessa passagem. E você percebeu que 144 é múltiplo de 12? E quando eu falei para você prestar atenção naquela frase que dizia assim, seguem o Cordeiro aonde ele vai. Quem eram aqueles que seguiam? Quem eram os 12 que seguiam o Cordeiro aonde ele ia? Então, é como se fossem os discípulos, é como se fossem aqueles que andavam colados no Senhor Jesus. E 144 mil, se você fizer uma conta, é o equivalente a 12 mil vezes 12. Então, aonde eu quero chegar com isso, querido? Quando a igreja do primeiro século, ela tinha aquelas coisas maravilhosas, aqueles sinais, aqueles prodígios, a sombra do apóstolo por onde passava, curava doentes. Aquela igreja do primeiro século era uma igreja, eu estava fazendo uma pesquisa, naquela época, no século I, havia no planeta 170 milhões de pessoas. Então hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas e a projeção para 2100 é que a gente tenha 11 bilhões de pessoas no planeta. Então, você concorda que aquela igreja do primeiro século ela estava configurada para 170 milhões de pessoas e ela fez o que fez pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja dos últimos tempos, ou seja, o último templo dos últimos tempos, vai ter que estar configurada para essa quantidade de pessoas. Ou seja, a glória da segunda casa é maior, tem que ser maior. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado, Ele faz as coisas conforme uma sequência organizada. Então, a igreja gloriosa dos últimos tempos, ela há de ser uma igreja, muitas vezes nessa conta muito simples, ela vai ter que ser uma igreja 12 mil vezes mais poderosa que a igreja do primeiro século. Para quê? Para estar pronta para atingir esses bilhões de pessoas, proclamando o Evangelho, apresentando a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, você entende que eu e você, nós fazemos parte desse projeto. Então, quando Jesus ele vira para Pedro e fala assim, Simão, filho de Jonas, quando você disse que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, não foi você que disse isso. Isso não veio do teu coração de carne. Isso veio do Espírito do meu Pai. Essa revelação foi Deus quem te deu. Então, quando ele fala assim, agora você me conhece, então eu te digo, Simão, agora você é Pedro. E através e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então eu quero que você entenda que quando ele fala de Pedro, Jesus ele está falando de mim e de você. Nós somos as pedrinhas, porque a pedrona, a rocha é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui para te falar a respeito disso aqui. O solo firme e estável é Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui, 1 Pedro 2.
1 Pedro 2, do verso 4 a 5. A palavra do Senhor diz assim: o apóstolo Pedro falando: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, você entende isso? Você e eu, nós fazemos parte desse projeto da igreja dos últimos tempos. O último templo dos últimos tempos. Nós somos os tijolinhos, nós somos as pedras que nós vamos ser lançados no lugar onde o Espírito Santo achar. Se você e eu, nessa época agora, como nós dissemos em mensagens anteriores, se a gente está servindo para pavimentar o caminho, para que essa igreja ela alcance essa magnitude da igreja gloriosa, se o Espírito Santo desejar colocar você e eu lá embaixo, onde ninguém aparece, como fundamento, como alicerce, porque no vídeo anterior nós vimos que sondas precisam ser aprofundadas no solo e toda a construção tem solo irregular. Tem lugar, por exemplo, que o solo é um pouco mais fofo, tem lugar que o solo é um pouco mais firme, mas em alguma profundidade a rocha está. Em alguma profundidade o solo estável e firme ele se encontra. Então, na minha vida, o Espírito Santo sabe o quanto ele vai ter que se aprofundar no meu passado, na minha paternidade, na minha cultura, no meu jeito de ser, no meu temperamento, até onde ele vai chegar é o quanto que eu permitir ele se aprofundar na minha vida. E isso vai ser através de intimidade com a palavra, isso vai ser através de transparência e discipulado, confissão uns aos outros e oração uns pelos outros. Toda essa prática que a palavra traz, muito clara para mim e para você, o quanto mais a gente praticar isso, mais a gente permite que o Espírito Santo aprofunde as sondas no nosso coração e traga à tona se há algum caminho mau, para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa ser transformado pelo Espírito, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa sondagem dos solos, ela vai ter estacas aprofundadas, o quanto o mestre de obras achar que precisa. O Espírito Santo é o mestre dessa obra, da edificação, da fundação, do lançamento dos alicerces da igreja gloriosa dos últimos tempos. Então, na sua vida, vai ser um aprofundamento diferente das estacas, na minha vida, na vida do nosso irmão. Mas o quanto a gente permitir que isso aconteça na minha e na sua vida, na vida da igreja, a fundamentação dos alicerces da igreja vai estar sendo feita pelo Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, quando nós entendermos que nós fazemos parte do projeto dessa igreja gloriosa, que nós somos os tijolinhos. Aonde nós vamos ser lançados, o Espírito Santo de Deus sabe. Se você e eu queremos ser aquela pedra brilhante, aquela pérola brilhante, eu não sei. Deus sabe. Então o projeto está na mão dele, o projeto está nas mãos do mestre de obras. Vamos deixar ele trabalhar, vamos fazer a nossa parte. O que eu queria falar nessa mensagem um pouquinho é justamente sobre isso no final dela. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa função? O que Deus espera de mim e de você nisso tudo? Então, você vê que assim como Pedro, ele falou, Jesus ele falou para Pedro, assim, olha, sobre esta rocha, é sobre Jesus. Jesus é a pedra angular desse templo.
E aí, voltando para aquele templo que a gente leu no início, a dedicação de Salomão para edificar, porque Davi, o pai de Salomão, chegou e deu todo o material que ele havia recolhido. Porque assim, no coração de Davi tinha ele interesse, tinha ele o desejo de edificar, mas Deus falou para ele, falou assim, cara, você tem sangue na sua história, então não é através da sua vida, vai ser através do seu filho. E aí Salomão, o que ele fez? Salomão ele investiu nos alicerces do templo do Senhor. Então olha só, o templo ele tinha mais ou menos seus 15 metros de altura. Então, se você for analisar os alicerces que Salomão lançou ali para dar base, para edificar um templo de 15 metros de altura, ele investiu nesses alicerces. Ele falou com o rei Irão, ele pediu a melhor madeira da terra do rei Irão. Ele pegou pedras, e essas pedras, a palavra fala que essas pedras eram pedras grandes e de alto valor. Olha só, alicerces onde ninguém vê. O rei Salomão pegou pedras grandes e de grande valor. Muitas vezes alguém pode chegar para mim e para você e a gente está construindo uma casa e a gente resolve colocar mármore travertino no fundamento, nos alicerces da casa. Alguém vai chegar para a gente e falar assim, cara, você é louco? Como é que você vai gastar uma fortuna num lugar que não aparece nada, num lugar que você só está aprofundando? Coloca pedra, coloca brita lá, coloca qualquer pedregulho, né? Mas Salomão não. Salomão, ele falou assim, são pedras grandes que eu quero, são pedras de alto valor que eu quero. Então o que eu quero dizer para você nessa primeira parte muitas vezes, se o Espírito Santo escolher a nós para sermos colocados nos alicerces dessa igreja, o Senhor está te falando, e tanto para você quanto para mim, mesmo que você não apareça, você é uma pedra grande, você tem alto valor. E sabe a primeira coisa que eu queria te falar sobre isso dentro desse contexto? Lá em 1 Reis, eu vou ter que ler isso com você, é muito legal. Deixa eu ver. Eu tirei a marcação de 1 Reis aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, fala sobre a construção do templo, verso 7. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, longe do templo, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Primeira coisa que eu queria falar para você, além de que você é uma pedra grande, uma pedra de alto valor, sabe onde é que essas pedras são preparadas? É no secreto. É quando você entra no teu quarto, fecha a porta e você está lá só você e Deus. Lá você está sendo lapidado porque você é uma pedra de grande valor. A gente só lapida pedra de grande valor. Então ali no secreto é onde Deus vai fazer barulho com você. Ali é onde Ele vai mexer com você. Ali é onde Ele vai trazer à tona coisas que precisam ser retiradas da tua e da minha vida. É ali que o tratamento acontece, é ali que o confronto acontece, é ali que você pode chorar, é ali que você pode se alegrar, é ali que você pode ser cheio, cheia do Espírito Santo.
E ali você vai vivenciar coisas que muitas vezes você vai achar que você está ficando louco, você está ficando louca, mas é o momento onde Deus está tendo um particular com você, comigo. É no secreto. É ali que você é lapidado. Essa é a primeira coisa que eu queria te falar hoje, querido. Invista, gaste tempo no secreto. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, é exatamente esse ensinamento de oração que o Senhor Jesus nos dá. Invista tempo no secreto. Aproveita esse tempo e fala coisas que só Deus possa te ouvir. Fala a respeito de um pedido, fala a respeito de um sentimento, fala a respeito de algo, mas só fala com Deus. E aí fica atento, fica esperto, fica ligada, e porque Deus vai te responder de uma maneira, porque se você falou só com Deus e não falou com mais ninguém, e você estiver diante de uma situação que é resposta daquilo que você colocou no secreto com Deus, você vai começar a vivenciar um relacionamento com Ele. Você vai entender que aquilo que aconteceu só pode ter sido Deus quem proporcionou, quem providenciou que acontecesse. Por quê? Porque foi um papo só seu com Ele. Assim começa um relacionamento. Assim se abre um lugar no teu coração de curiosidade, de anseio, de querer mais. Aquele gostinho de quero mais, Deus. Então, vá para a pedreira, porque muitas vezes é ali que a gente vai ser chanfrado, lapidado, a gente vai tomar martelada, machadada, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes é necessário a gente ir para a pedreira. Segunda coisa, querido, queria falar para você, é porque assim, todas essas coisas, quando a gente falou um pouco tempo atrás que o solo firme e estável é Jesus Cristo, e as estacas precisam chegar até Ele, tudo isso é uma questão de fé. Então o que eu quero trazer é que a base do fundamento, dos alicerces do templo da igreja gloriosa é a fé. A base é a fé. Só que assim como nós, quando lançamos os alicerces de uma construção, além do cimento, além da areia, vai também brita, vai também pedra, vai também as hastes, né, as ferragens para dar firmeza na estrutura. Assim também ao concreto da fé, a gente precisa associar alguns elementos para fazerem parte desse concreto da fé. Então eu queria ler com você 2 Pedro, a partir do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11. Então, a palavra diz assim: O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Então, onde é que está aqui? Primeiro elemento que a gente deve associar ao concreto da nossa fé: bondade.
À bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Eu vou ler de novo. O verso 10 fala sobre o concreto da fé. Procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Verso 11. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você estiver anotando, anota 2ª carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 11. O que é essa segunda coisa que eu queria falar para você hoje? Isso é um treinamento da nossa parte. Quando o apóstolo Pedro ele nos recomenda, ele fala assim, que no verso 5, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. E aí ele começa, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, até chegar no amor. São essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Como resultado do quê? Como resultado do você ter ido na pedreira, você ter tido o seu tempo no secreto com o Pai. Porque você começa a conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Deus, conhecer mais o Espírito Santo. Então, quando ele fala que a gente precisa buscar isso, eu vejo isso como um treinamento para a vida. Nós precisamos buscar essas coisas, agregar essas coisas à nossa fé, sermos ativamente buscadores de todas estas coisas na nossa vida. Ah, mas é muito difícil, pastor, eu não consigo ser bom, eu não consigo ter essa devoção a Deus, eu não consigo ter domínio próprio, é difícil demais. Então, existe algo que se chama graça. O Senhor, Ele proporcionou para mim e para você, para a igreja, graça. Graça é um presente que Deus dá para nos capacitar a podermos ser essas pessoas que treinam e praticam. Assim como o Senhor Jesus ele falou na parábola das duas casas, a diferença entre a casa que caía diante das tempestades e a casa que permanecia de pé, a diferença era o fundamento, a diferença era o alicerce, aonde a gente tinha fincado as estacas, aonde a gente tinha colocado aquelas sapatas de concreto que fixam o edifício, a casa de pé e não permite que ele balance com as tempestades da vida. Aquilo ali, quando Jesus ele fala e ele ensina, ele fala assim, todo aquele que ouve os ensinamentos que eu estou dando e os pratica, esse é aquele que está fundamentando, alicerçando a sua vida na rocha, a sua vida em Cristo. Ouvir e praticar. É isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você nesse segundo passo, que é o treinamento.
Terceira coisa que eu queria falar para você nessa mensagem: todo o alicerce precisa de uma impermeabilização. Por quê? Porque a água muitas vezes ela vai insidiosamente, ela vai infiltrando nas profundezas, por baixo da casa, por baixo do edifício. E muitas vezes, se não houver uma impermeabilização dos alicerces, essa infiltração vai provocando abalo, vai provocando trinca, vai provocando uma desestruturação dos alicerces. Então, o que é essa impermeabilização? Eu e você, nós precisamos guardar a nossa fé. Nós precisamos aprender que diante de situações, pregações que a gente vê, queridos, a Bíblia nos alerta que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. O que é isso? Muitos abandonarão a fé, muitos estarão com a sua fé balançada por ensinos de falsos profetas. Então, você e eu, nós precisamos impermeabilizar os nossos alicerces. Nós precisamos guardar a nossa fé. A Bíblia nos alerta que a fé ela pode ser perdida. Deixa eu ler aqui junto com você, 1 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou procurar aqui vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. A palavra do Senhor diz assim: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Mesmo livro, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Em outra tradução, apostatarão da fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Outra tradução diz com a consciência cauterizada. Então, nós precisamos entender que nós precisamos guardar a nossa fé, porque a própria palavra nos alerta. Essa fé, ela pode ser perdida. Então, recapitulando os 3 passos. Primeiro passo, invista tempo no secreto. Alimente a tua fé, coloque mais cimento nesse concreto, invista tempo no secreto, vá para a pedreira, permita-se ser lapidado pelo Espírito Santo naquele lugar, no secreto. Conheça mais a Deus, conheça mais a família do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no secreto. Segundo passo, treine e pratique esse estilo de vida que o nosso Mestre nos ensinou. Ouça e pratique. Assim nós seremos treinados nesse estilo de vida que o Senhor Jesus nos ensinou. Terceira coisa, guarde a sua fé. Ela é aquela sapata de concreto gigantesca, firmada, fincada, baseada na rocha que é o Senhor Jesus. Ela começa a estabilizar a minha e a sua vida.
para que a gente cumpra o propósito desse tempo na nossa existência aqui na Terra, para a nossa vida, para o agora, para aquilo que o Senhor já projetou e já está em ação nesses tempos, nesses dias. Não se assuste, não se escandalize com pandemias, com gafanhotos ou com secas, mas invista tempo no secreto. Treine e pratique o estilo de vida de Jesus e guarde a tua fé, em nome de Jesus. Papai, obrigado, Senhor, por esse tempo de exposição à tua palavra. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito, Pai, nos fala ao nosso coração. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame graça sobre a tua igreja, graça sobre nós, que nos capacite, Papai, a viver esses 3 passos e a gente cumpra o propósito que o Senhor nos separou e nos preparou para este tempo, Pai. E que todas estas coisas, Senhor, sirvam para pavimentar o caminho para o projeto teu, para essa igreja gloriosa. Levanta, Papai, levanta essa igreja para a glória do teu nome, para a salvação de bilhões de pessoas, Papai, porque nós queremos, assim como o Senhor quer, que todos sejam salvos para a tua alegria, para a nossa alegria, para a glória do teu nome, para que o céu seja tremendamente povoado, Pai, porque nós cremos e nós queremos ter o teu coração, Papai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te capacite, em nome de Jesus. Amém.